Então é algo grandioso demais. O Filho de Deus, que é Deus igual ao Pai, igual em essência, em poder e glória, assumir a nossa natureza, se tornar um de nós, nunca em momento algum deixando de ser Deus, mas assumindo a nossa natureza e tornando-se aquilo que os teólogos chamam de o Deus homem. Isso é algo incrível. E o apóstolo Paulo, nesta carta, traz essa verdade aqui, no versículo, a partir do versículo 4, exatamente para mostrar aos leitores originais, especialmente, que a vinda do Filho de Deus, esse grande evento, trouxe grandes mudanças para a história humana. Para mostrar para os Gálatas que a vinda do Filho de Deus, ele de fato transformou a vida do povo de Deus, tirando o povo de Deus daquele estado da menoridade, como nós estudamos no domingo passado, e levando o povo de Deus à maioridade, libertando as pessoas exatamente da escravidão, da morte, da condenação e trazendo salvação. E no caso do povo de Deus, tirando daquele regime regido por leis, aquele regime onde imperava as muitas regras, os muitos princípios, as muitas normas, para trazer maior liberdade para o povo de Deus. De modo que seria e estava sendo um grande absurdo esses crentes gálatas quererem voltar a se submeter a leis que já tinham sido abolidas, como, por exemplo, a circuncisão, a observância de festa, de dias, de calendário judaico que já tinha passado com a vinda do Filho de Deus. Porque Deus deu ao povo judeu no Antigo Testamento muitas leis através de Moisés, lá no Monte Sinai, como está descrito no livro de Êxodo. E todas aquelas leis, elas tinham o objetivo de exatamente educar o povo de Deus, de preparar o povo de Deus para a vinda do Messias. Mas uma vez que o Messias chegou, essas leis cessaram. É como, por exemplo, agora nós precisamos dessas lâmpadas, mas amanhã, ao meio-dia, quando o sol estiver na sua força máxima, nós não precisamos dessas lâmpadas, porque a verdadeira luz chegou. Então, quando Cristo chega, todas aquelas leis cerimoniais então passaram, mas os Gálatas agora estavam querendo voltar. Então, Paulo traz aqui, fala a respeito da vinda do Filho de Deus, exatamente para mostrar que aquele tempo antigo havia passado, uma nova era, um novo tempo, agora a nova aliança havia raiado com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ao estudarmos esse texto, irmãos, eu espero que nós percebamos a grandeza da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, como é algo grandioso, algo maravilhoso. E nós podemos perceber também, não só isso, mas também o quanto nós que cremos em Cristo somos privilegiados nele. Quantos privilégios, quantos benefícios, quantas bênçãos nós temos no Senhor Jesus Cristo. De modo que todos nós devíamos dizer, como disse Pedro, para quem iremos nós? Se só em ti nós temos a palavra da vida eterna. Então, nós vamos ver alguns dos privilégios. E nós vamos destacar aqui, falar sobre exatamente esse tema, a vinda do Filho de Deus. E sobre a vinda do Filho de Deus, nós queremos destacar algumas questões. A primeira delas, quando o Filho de Deus veio? Observem, quando o Filho de Deus veio, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, quando o Cristo veio, nos diz aí o texto, na plenitude do tempo. Plenitude do tempo significa o tempo determinado pelo Pai. O tempo que Deus, na eternidade, havia planejado para que seu Filho viesse ao mundo, realizar a obra necessária para a salvação de pecadores, como eu e vocês. Então, na plenitude do tempo, quando chegou o momento certo, o momento que Deus havia determinado, o Senhor Jesus Cristo, então veio ao mundo. E, de fato, ali foi a plenitude do tempo. E nós podemos perceber isso, meus irmãos, da maneira como Deus preparou o mundo para a chegada do seu Filho unigênito. Por exemplo, os judeus, eles foram dispersos muitas vezes. Teve pelo menos 2 grandes ocasiões em que eles foram espalhados
por outras terras distantes de Israel. Em 722, a Assíria levou o reino do norte, as 10 tribos, e espalhou por uma parte vasta fora do contexto de Israel. Em 586, a nação do sul, o reino de Judá, também foi levado. E com isso, o que é que aconteceu? Quando os judeus eram espalhados pelo mundo, eles formavam comunidades judaicas, eles construíam lugares chamados sinagogas, onde eles liam todos os sábados a lei. E com isso, a esperança do Messias foi sendo espalhada pelo mundo. Foi por isso que quando o Messias nasceu, os magos, de distante, eles vieram para Jerusalém, ou eles foram para Jerusalém. Por quê? Porque a esperança do Messias naquela época já tinha se espalhado por uma vastidão. Mas não só isso. Deus, na sua santa e sábia providência, ele providenciou uma língua universal, através da qual o evangelho podia ser pregado em qualquer região e seria compreendido, aqui os pregadores seriam compreendidos. Por quê? Porque existia uma língua universal, que era o grego. Alexandre o Grande, embora sendo macedônio, ele foi educado aos pés de Aristóteles. E então ele foi impactado pela cultura grega. E quando ele domina o mundo, é exatamente essa cultura que ele vai espalhar no mundo. De maneira que há uma língua universal. E por onde então os apóstolos de Cristo levavam a mensagem, eles podiam falar e serem então compreendidos, porque eles falavam também o grego. Mas não só isso. Quando o Império Romano ele dominou o mundo, tem algo que vocês estudam, inclusive na história, na escola, na matéria de história, que é exatamente a Pax Romana, porque o Império Romano, com a sua mão de ferro, varreu dos mares os piratas, ele também varreu da terra aqueles que roubavam e saqueavam, e eles ainda também construíram boas estradas, uma infraestrutura muito boa, de maneira que um cidadão, uma pessoa podia ir de um lado ao outro do Império Romano, que era muito vasto, seja por terra ou por mar, com uma certa segurança, porque havia a Pax Romana, ou a paz romana. Então percebam, tudo isso foi a providência divina preparando o mundo para a chegada do Messias. E quando tudo estava preparado, Deus envia o seu Filho único, unigênito, para exatamente realizar a obra necessária para a nossa salvação. Então, quando ele veio na plenitude do tempo. O tempo determinado pelo Pai. Deus, então, prepara o mundo para a vinda do seu Filho. Agora, nós queremos falar sobre a segunda questão a respeito da vinda do Filho, que é a maneira, que é o como o Filho veio. Quando ele veio? Na plenitude do tempo. Como ele veio? Vejam o verso 4 novamente. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então vejam, tem duas informações importantes aqui. Que ele veio nascido de mulher. Ou seja, ele assumiu a nossa natureza. Ele se tornou como um de nós. E aqui, irmãos, é o cumprimento daquela promessa, a primeira promessa que Deus faz nas Escrituras. Quando Deus disse à serpente, lembram quando o primeiro casal caiu? Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus promete aqui, ameaçando, é claro, a serpente, mas para os humanos que estavam ali, Adão e Eva, era uma promessa de que da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Agora aqui, Paulo diz que ele veio nascido de mulher, a semente santa, para esmagar a cabeça da serpente. Ele se tornou como um de nós, e era necessário que isso acontecesse, irmãos. Por que era necessário? Porque quem pecou foi o homem, quem tem que ser punido é o homem, para que Cristo, o Messias, o Salvador, fosse o nosso representante legítimo diante de Deus, ele precisava ser membro da raça humana.
E além disso, os sofrimentos que nós merecemos por causa dos nossos pecados envolvem sofrimentos tanto no corpo quanto na alma. Então era fundamental que o nosso Redentor fosse um membro da raça humana, um como nós, não deixando em momento algum de ser Deus, mas assumindo uma natureza humana. Era necessário. E a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, nos traz exatamente, irmãos, aquilo que a Igreja de Cristo tem confessado nesses 2000 anos a respeito disso. Eu queria que vocês ouvissem e guardassem essa verdade profunda no coração de vocês. Olha o que diz aqui a nossa confissão de fé, exatamente expressando essa confissão da Igreja de Cristo. Diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas, ouçam bem isso, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade foram inseparavelmente unidas numa só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a confissão correta, ortodoxa, da verdade de Deus expressa na palavra a respeito da vinda do Filho. O eterno Filho de Deus, Deus igual ao Pai, se torna também o Filho do homem. E, irmãos, além disso, observem, ele veio não só como ser humano, como um de nós, mas o texto nos diz, versículo 4, final do versículo 4, que ele veio sob a lei. Isso aqui é muito incrível. Por quê? Porque o Filho, ele é Deus. E como Deus, ele é o grande legislador. É o grande legislador. E Deus, ele não está sujeito à lei que ele criou. As leis que Deus criou são de fato expressão do seu caráter santo e justo, mas o próprio Deus não está sujeito à lei, e nem pode estar. Mas em Cristo, Deus se humilhou a tal ponto para a nossa salvação, que ele veio com a obrigação de obedecer à lei que ele mesmo criou. E tudo isso para fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, que é obedecer perfeitamente à lei de Deus. A Bíblia diz que aquele que pecar, esse morrerá, que o salário do pecado é a morte. E se essa lei fosse aplicada a nós, pessoalmente, todos nós deveríamos morrer. E por que que nós não morremos? Nós que cremos verdadeiramente em Cristo, por que que nós não morremos para sempre? Por uma razão, porque o Filho de Deus obedeceu perfeitamente essa lei em nosso lugar, para nos conquistar uma justiça perfeita, e ele morreu, sofrendo a maldição dessa lei em nosso lugar. É por isso, então, quando nos diz que ele, nascido sob a lei, ou seja, ele nasceu com a obrigação de obedecer à lei que ele mesmo criou, para que exatamente nós pudéssemos ser livres da condenação dessa lei. Então, o melhor crente, o crente mais dedicado, o crente mais empenhado, ele ainda assim transgride a lei. E por que ele não é condenado? Porque o Senhor Jesus obedeceu essa lei perfeitamente no lugar dele, no lugar desse crente. É por isso. Então, isso significa para mim e para vocês o seguinte: se nós não somos condenados, não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos super crentes, não é porque haja em nós algo que, por assim dizer, satisfaça a justiça de Deus,
mas é porque Cristo satisfez a justiça de Deus perfeitamente, obedecendo a lei de Deus de maneira completa, plena e perfeita para a nossa salvação. E é por isso, irmãos, que os teólogos chamam essa fase da vida do Messias como estado de humilhação, porque o eterno Deus se encarnou e se colocou debaixo da lei. Nosso catecismo maior, ele expressa isso de uma maneira maravilhosa, dizendo a humilhação de Cristo, na verdade é o nosso breve catecismo, na pergunta 27, a humilhação de Cristo constituiu em ele nascer, e isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias desta vida, a ira de Deus e a amaldiçoada morte na cruz, em ser sepultado e permanecer debaixo do poder da morte por certo tempo. Então isso aqui é chamado de o estado de humilhação, porque aquele que vivia em glória, deixou a sua glória, para só se tornar como um de nós, se colocar debaixo da lei que ele próprio criou, para que nós pudéssemos ser salvos da condenação da lei. Entenda uma coisa, irmãos, nós precisamos entender isso, ouça com atenção. Embora a salvação para nós pecadores seja de graça, nenhum pecador pode fazer absolutamente nada para a sua salvação. Nós não temos como fazer nada. Até a fé para crer em Cristo, o arrependimento dos nossos pecados, a Bíblia diz que são dons de Deus. É obra do Espírito Santo em nosso coração para que nós possamos crer. Porque a condição do homem sem Cristo, a Bíblia diz, ele está morto em seus delitos e pecados. A salvação é inteiramente pela graça de Deus. Nós recebemos de graça. Mas para Cristo, a nossa salvação custou um preço altíssimo. Altíssimo. Custou, meus irmãos, ele deixar a sua própria glória, esvaziar-se de si mesmo, assumir a nossa natureza, se tornar como um de nós. Aquele que não conhecia limitações, passou a saber o que é sede, o que é fome, o que é cansaço. Aquele que não sabia o que é sofrimento, o que é dor, aprendeu a chorar, se tornou homem de dores. Aquele que tinha toda a glória, se tornou aquele para quem os homens olhavam e não viam beleza alguma. Aquele que era completamente, infinitamente santo, na cruz do Calvário foi tratado como um pecador. Não porque ele tivesse pecado, mas porque na cruz, como nos diz as Escrituras, ele carregou sobre si no madeiro os nossos pecados, para que pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. Então percebam, para nós é de graça, mas para Cristo foi um preço muito alto. Muito alto. Ele se tornou maldição em nosso lugar, para nos livrar da maldição da lei. Isso deveria, meus irmãos, despertar em mim e vocês uma gratidão tão profunda, tão grandiosa pelo nosso Deus, de maneira que diariamente os nossos lábios tivessem ações de graça. Senhor, obrigado por tão grande e gloriosa salvação, por tão grande e glorioso sacrifício. Deveria despertar em nós, meus irmãos, uma consagração total da nossa vida. Eu devo viver para esse Deus que morreu por mim, para esse Salvador bendito que fez tudo isso, quando eu não merecia nada menos do que o inferno e para sempre. É isso que Paulo diz. Já não vive mais eu. Nessa carta aqui mesmo ele diz, capítulo 2, verso 20. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo está dizendo que a vida dele era uma resposta àquilo que Deus tinha feito por ele. Aquilo que Cristo tinha feito por ele. Ele não quer viver mais, ele quer fazer a vontade do Senhor. Ele não quer mais fazer as suas vontades, mas aquilo que agrada ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor o amou e morreu por ele. Assim deveríamos proceder, irmãos, todos nós.
Quanto a você que está aqui nos visitando e nos alegrando com a sua presença, eu quero lhe dizer que negar a Cristo é um pecado terrível, porque é rejeitar todo o esforço do Filho de Deus para salvar pecadores. Quando você diz, eu não quero crer em Cristo, eu não quero viver segundo os seus ensinamentos, você está rejeitando o fato de que Ele abandonou a sua glória, se tornou como de nós, foi um homem de dores, que padeceu e morreu aquela morte maldita na cruz. Você está dizendo, isso para mim não é nada. Eu quero viver a minha vida, não importa o que Cristo fez. Você está rejeitando a graça de Deus, a maior manifestação da graça de Deus. Agora julguem vocês mesmos. O que merece uma pessoa que rejeita a graça de Deus, que rejeita o esforço tremendo de Cristo Jesus para a nossa salvação? Então creia em Cristo, volte-se para Ele, porque só nele você de fato vai ter a vida eterna, vai ter paz com o Senhor. Então, em primeiro lugar, sobre a vinda de Cristo, nós destacamos o fato do momento, quando ele veio. A segunda questão foi como ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei. Em terceiro e último lugar, irmãos, quero destacar aqui uma outra questão. Com qual objetivo o Filho de Deus veio ao mundo? Com qual objetivo o Filho de Deus veio ao mundo? E aí nós temos, eu quero que vocês olhem comigo, o versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então está nos dizendo aqui que ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei? Os judeus estavam, o povo de Deus da antiga aliança estava. Nós expomos os versículos 1 e 2, na verdade, de 1 a 3 do capítulo 4, nós olhamos também, em dias anteriores, os versículos no final do capítulo 3, e esses versículos nos mostram que o povo de Deus na velha aliança era como uma criança que estava debaixo de tutores, de curadores, de pessoas para cuidar dessa criança. E todas essas figuras são figuras que simbolizam a lei. Todos aqueles conjuntos, ou todas aquelas leis que Deus deu ao povo para educar esse povo e preparar esse povo até a chegada do Messias. Mas quando o Messias vem, pela sua obra perfeita, pela sua vida imaculada, pela sua morte perfeita e eficaz na cruz do Calvário, ele resgata esse povo dessa condição de minoridade para a condição de maioridade, de direitos plenos, de filho. Nós vemos isso aqui na palavra do Senhor. De maneira que aquelas leis foram abolidas e o povo de Deus, então agora, usufrui maior liberdade. Mas também os gentios estavam sob a lei, porque os gentios estavam vivendo, sim, no período da lei. Embora eles não tivessem lei, embora eles não conhecessem a lei de Deus, mas, por exemplo, quando um gentio, ele ouvia falar do Deus de Israel, e ele cria nesse Deus de Israel, ele precisava se tornar como um judeu, ele precisava ser circuncidado, ele precisava obedecer todas aquelas leis de Moisés, não para a sua salvação, mas para viver como um povo de Deus. Os gentios estavam também nessa fase da lei. Mas não só isso, o pior é que os gentios, de uma maneira, os gentios aqui que eu estou falando são os povos não judeus, eles estavam debaixo da condenação da lei, nas trevas, em densas trevas, na ignorância acerca de Deus, eles na sua maioria, e portanto estavam sob condenação. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, ele vem, pela sua vida imaculada de obediência perfeita à lei de Deus, pelo seu sacrifício perfeito e eficaz na cruz do Calvário, ele vem para salvar pecadores da condenação da lei. Porque a lei diz, se você pecar, você morrerá. E morte aí, entendam, não só a morte física, mas inclua aí também a condenação eterna.
Porque, meus irmãos, o pecado é falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado é a transgressão da lei de Deus. Pecado é crime contra Deus. E por isso as consequências, elas são eternas. Elas são eternas. Mas vejam, se nós pensarmos nos próprios judeus, porque quando Cristo vem, a grande maioria dos judeus, embora Deus sempre conserve um remanescente fiel, mas quando Cristo vem, a grande maioria vivia na incredulidade. A maioria queria ser salvo por meio da obediência à lei, ou seja, por obras. E por isso, como Paulo diz no capítulo 3, estavam debaixo de maldição também. Mas o Senhor Jesus, pela sua morte, pela sua vida imaculada, pelo seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário, ele veio para resgatar pecadores indignos como eu e vocês, para que nele nós tivéssemos vida, para que nele nós tivéssemos a verdadeira liberdade, para que a bênção de Abraão, como ele disse no capítulo 3, versículos 13 e 14, chegasse aos gentios e também a judeus, que é exatamente a salvação pela fé em Cristo Jesus. E vejam, irmãos, ele resgatou os que estavam debaixo da lei, ou seja, da condenação da lei. Ele fez isso com um propósito. Vejam o verso 5 comigo, que diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, ele nos resgatou da maldição da lei, para que nós recebêssemos a adoção de filhos. Então percebam que coisa maravilhosa, Cristo não só resgatou, e deixou aqui nesse ponto, ele resgatou e fez com que esses resgatados se tornassem filhos de Deus, por adoção. Que coisa grandiosa! Isso para o povo da antiga aliança significava, meus irmãos, sair daquele estado de menoridade, que eles ainda, embora herdeiros, como nos diz os versos de 1 a 3, eles viviam ainda como escravos, porque eles não tinham ainda a posse, mas apenas as promessas. Mas com a vinda de Cristo, agora as promessas vão se cumprir para o povo de Deus, e assim eles chegam à maioridade, aos direitos plenos de filho de Deus. Mas não só isso, aqueles que estavam de fato mortos em seus delitos e pecados, escravizados pelo diabo e pelo pecado, com a vinda de Cristo, a serpente é esmagada, conforme a promessa de Deus, e então esses são resgatados para que se tornem filhos de Deus. Então, o que nós temos nesse texto? Filhos por adoção. E o que é, irmãos, a adoção? Essa doutrina maravilhosa que nos ensina que nós, pecadores indignos, merecedores do inferno, nós nos tornemos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Que doutrina maravilhosa! E aqui o nosso catecismo maior nos ajuda dizendo: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo Jesus. Ouçam isso, irmãos. Que grande verdade agora é essa. Ouçam isso e ouçam com atenção. O eterno Filho de Deus se fez filho do homem para que nós, pecadores indignos, filhos de igualmente pecadores indignos, se tornassem filhos de Deus. Que coisa gloriosa! O Filho de Deus se torna filho do homem, para que nós, pecadores indignos, nos tornemos filhos de Deus. Irmãos, isso aqui é algo fantástico. É algo fantástico. Todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção,
como toda a humanidade, o que nós merecemos é o inferno. A Bíblia deixa isso claro. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora pense, esse pecador indigno, porque o Filho de Deus se tornou filho do homem, para tornar esse pecador agora um filho de Deus, herdeiro de Deus e corredeiro com Cristo Jesus. Essa é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um pecador. Não há nada que se compare a isso. No texto que nós lemos aqui do nosso catecismo maior, já nos mostra esse texto alguns dos benefícios, mas eu quero destacar os que estão aqui no texto. Inclusive no texto que nós lemos do nosso catecismo, já nos traz aqui alguns dos benefícios que eu vou mencionar que estão aqui no texto. Vamos ver os benefícios da adoção, de sermos filhos de Deus. Versículo 6, leiam comigo, porque nos diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, porque nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é também o Espírito de Cristo, habita em nós e nos leva a termos intimidade com Deus. Porque essa palavra Abba é a palavra aramaica, que era a língua falada no tempo do Senhor Jesus Cristo lá em Israel. Então a língua predominante ali em Israel era o aramaico. E essa palavra Abba é exatamente a palavra pai em aramaico. É por isso que ele diz aqui no final do versículo 6, que o Espírito de seu Filho nos leva a clamar Abba, que significa pai. Só que tem um detalhe. Essa palavra pai em aramaico era uma palavra que expressava a intimidade. Então, quando alguém falava Abba se referindo a Deus, isso expressava a intimidade que essa pessoa tinha com Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando estava no Getsêmani, naquele momento de grande angústia, ali se aproximando na cruz, ele ora ao Pai, ora várias vezes, e a palavra que ele usa qual é? Abba. É a palavra que ele usa, porque é a palavra de intimidade. E nós, pecadores indignos, outrora inimigos de Deus, filhos da ira, como a palavra do Senhor nos diz, agora nós podemos usar a mesma palavra, Abba, Pai. Porque através do Filho e pela obra do Espírito, nós podemos ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Isso é incrível. Além disso, irmãos, um outro benefício aqui do fato de Cristo ter nos resgatado da maldição da lei, nos colocado como filhos de Deus, é que nós não somos mais escravos, mas agora nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, verso 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Isso aqui, irmãos, é grandioso. Grandioso demais. Porque vejam, ouçam, eu quero que vocês entendam isso. Essa é de fato, meus irmãos, é de fato aquilo que é tão grande, que deve sempre nos causar grande admiração. O apóstolo João, meus irmãos, o apóstolo João já idoso, depois de todo o seu período ali de trabalho, de apostolado, quando ele chega no final da sua vida, porque as cartas e o evangelho ele escreveu na sua velhice. E quando ele escreve a sua primeira carta, ele diz assim, no capítulo 3, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos de Deus. Então João, é como se ele estivesse vendo uma coisa tão extraordinária que ele diz, venham e vejam que grande amor nos tem concedido o Pai, porque de fato é algo fantástico. E isso, irmãos, é a nossa real, permanente e verdadeira identidade. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, isso é o que vai permanecer, é o fato de sermos filhos de Deus. E aqui nós temos
o melhor remédio para aquilo que as pessoas chamam de baixa autoestima. Porque talvez você que é crente, eu estou falando de crente, que crê verdadeiramente em Cristo, talvez você se ache uma pessoa derrotada. Uma pessoa de quem as outras pessoas não se aproximam muito. Talvez você se considere alguém rejeitado. Talvez você, ainda que seja crente, está sempre de cabeça baixa, porque acha que é aquela pessoa que não sabe fazer nada. Mas eu quero que você entenda, se você é um crente em Cristo Jesus, você não é um derrotado. Você é um filho de Deus. Porque por maiores que sejam as suas imperfeições, um dia elas vão acabar, quando Cristo voltar. Mas você nunca deixará de ser filho de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que se cremos verdadeiramente em Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos diz que nada nos separa do amor de Cristo. A palavra de Deus nos diz que eu estou bem certo de que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, se você é um filho de Deus, você o será para sempre. Talvez você seja uma pessoa de quem as outras pessoas não se aproximam muito. Talvez você seja muito tímido. Ou talvez as pessoas, por alguma outra razão, não se aproximam e talvez você se sinta muito triste. Mas eu quero dizer, se você é um crente em Cristo Jesus, se você crê verdadeiramente em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, a principal aceitação você já teve, que é de Deus, em Cristo Jesus. Ele aceitou você, por causa, não de você, mas por causa do sacrifício perfeito de Cristo, da obra perfeita do nosso Salvador, e Ele te adotou como filho, e agora você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Talvez você esteja vivendo em descontentamento, talvez você tenha dito, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. É bem verdade que essas coisas são boas, é bom quando a gente tem, mas eu quero dizer para você que você tem algo que é infinitamente melhor do que isso. Você é filho de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem nada no mundo que se iguale a isso. Não existe. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, alegre-se em seu Salvador, no Senhor Jesus Cristo, que resgatou você da maldição da lei. Você estava debaixo da condenação da lei e tornou você um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Fez você um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então, alegre-se nisso. Alegre-se no Filho de Deus. Alegre-se no seu Pai Celestial e no Espírito Santo, que leva você a ter intimidade com Ele a ponto de dizer, Abba, que expressa intimidade com Deus. E se você não é crente em Cristo Jesus, você deve entender que jamais você será filho de Deus, separado do Filho unigênito de Deus. Você jamais será filho de Deus se não estiver unido ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, por meio da fé. Nós lemos um texto aqui no início, João capítulo 1, e lá diz que Jesus veio para o que era seu, ou seja, os judeus. Mas os judeus o rejeitaram, na sua maioria. Mas o texto continua dizendo, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, se você quer ser um filho de Deus, sair do estado de debaixo da lei, da condenação da lei, e se tornar um filho de Deus, somente Cristo pode fazer isso, porque Ele veio para isso, para salvar pecadores, como eu e vocês. Então, creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
E a Bíblia nos diz, a palavra de Deus nos diz, que o Senhor Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Corra para Cristo, porque nele você se tornará um filho de Deus, um herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos. E eu quero concluir com vocês, lendo a palavra de Deus, juntamente com vocês. João, capítulo 3, o versículo mais conhecido da Bíblia. Na verdade, a gente nem precisaria, não deveria precisar abrir a Bíblia em João 3,16. Mas nós devemos recitar, porque essas verdades que eu trouxe hoje, irmãos, expressam o grande amor de Deus por nós, enviando o seu Filho para nos tornar filhos dele. E esse versículo nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rendemos graças ao Senhor pela tua palavra, que é viva e eficaz. E agradecemos, ó Deus bendito, porque o Senhor enviou teu Filho ao mundo. Se ele não tivesse descido da glória, todos nós, desceríamos ao inferno para sempre. Mas porque ele desceu da sua glória, porque ele se tornou como um de nós, a salvação para todo aquele que nele crê. Porque ele não veio simplesmente dar uma possibilidade de salvação, mas como ele próprio disse, eu vim buscar e resgatar o que se havia perdido. Ó Deus, louvado seja o teu nome por essa obra eficaz, perfeita, suficiente, maravilhosa do teu Filho bendito Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, agora e para todo sempre. Bendito Deus, agora ajuda-nos a vivermos em resposta a isto que é o Evangelho. Aquilo que ouvimos aqui é o Evangelho em sua essência. Que o Senhor nos ajude a vivermos em resposta a isso, tendo uma vida santa, piedosa, uma vida dedicada ao Senhor, para o teu louvor, que é o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos entoar um hino em louvor ao nosso Deus. Cantemos alegremente. 266. Esse hino mostra a centralidade da obra perfeita do nosso Salvador. Então vamos cantar alegremente, porque nós temos vida por meio de Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, para cantarmos.